verdade vos digo, que aquele que crê em mim. Vamos ler junto? Vamos? Só esse pedacinho. Assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim. Pode assentar com sua Bíblia aberta. Nesta noite, eu quero falar para um povo que crê em Jesus. Você crê em Jesus, irmão? Amém. Você crê? Quem crê em Jesus, ele levanta a mão. Porque Jesus vai falar para quem crê nele. Essa mensagem aqui, Jesus está falando para quem crê nele. Por isso que ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim. Nesta noite, dentro dessa mensagem, tem um requisito para você trazer a sua casa e a sua família aqui. A fé. Fala comigo assim: a fé. Fala assim: crê em Jesus. Interessante que Jesus não falou assim: aquele que é da Assembleia, aquele que é da Casa da Bênção, aquele que é da Universal, aquele que é de Valença, aquele que é japonês, aquele que é israelita, aquele que é judeu, aquele que traz o sobrenome de Abraão. Não, ele falou que aquele que crê nele. Mas nele quem? Fala Jesus de Nazaré. Dele falou um dos maiores judeus da época. A Bíblia o descreve como mestre de Israel, príncipe dos judeus. Está escrito em João capítulo 3, verso 1 e 2. Pode colocar para mim aí, irmãos. Você vai me ajudar nessa noite, os irmãos que estão pondo na televisãozinha aí. João 3, 1 e 2. Olha o que Nicodemos disse a respeito de Jesus, deste homem que começa pregando dizendo: aquele que crê em mim. Nicodemos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Grita alto, grita: Jesus! Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém, fala ninguém, pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Fala ninguém. Então quem mandou crer? Hoje nós estamos falando de fé, não fé em um homem comum, não fé num presidente de um país, um governador de estado, um prefeito de uma cidade, não fé em um cantor famoso, em um pregador reconhecido mundialmente. Ele falou: aquele que crê em mim. A minha fé e a sua fé precisa iniciar em Jesus. Quando o senhor e a senhora entrou naquela porta ali, você só entrou ali porque você tem fé que alguma coisa pode acontecer
coisa pode acontecer na sua família. Quando ele fala que devemos crer nele, ele diz, continuando o versículo, ele fala assim: porque aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aleluia. Foi Jesus que falou isso. Jesus falou assim: se você crê em mim, cadê os obreiros dessa igreja que obreiro? Jesus é que falou. Que é para você, jovenzinho, aqui, para vocês estão aqui. Preste atenção. Jesus falou assim: se você crê em mim, viu, pastor? Jesus disse: vocês farão as obras que eu faço. Quando Jesus fala no capítulo 14, isso aqui é a Bíblia. Jesus está despedindo da terra com seu corpo material. 3 anos e meio, Jesus pregando e o povo acompanhando. Então o povo viu aqui muitas coisas. O povo viu água transformando em vinho. O povo viu cego Bartimeu passando a ver de novo. O povo viu os paralíticos levantando, pegando a cama, colocando no ombro e indo para casa. O povo viu um homem que havia estado morto 4 dias. Ao ouvir o grito de Jesus, ressuscitou e saiu para fora. O povo presenciou 5 pães e 2 peixes alimentar 15.000 pessoas no gramado, porque só homem tinha 5.000. O povo viu isso. O povo presenciou principalmente os apóstolos, que está aqui nessa reunião, viu Jesus andando sobre as águas. Glória! Os discípulos viram este homem bradar no alto mar, dizendo: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. O mar acalmou e o vento cessou. O espanto veio e alguém dizia: quem é este homem?
preciso crer. Quem não crê não vê nada. Não acontece nada. É por isso que eu já conversei com milhares de crentes no Brasil todo. E tem uns que dizem assim: pastor, estou orando, não acontece nada. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes não é a oração, às vezes é crer, é atitude, é tomada de atitude, é tomada de decisão. Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus está dizendo aqui: aquele que crê em mim farão as obras que eu faço. Se entrar um cego ali agora, nós vamos orar para ele enxergar. Ah, mas será que vai enxergar, pastor? Jesus falou: é que aquele que crê. Se parar um carro ali agora e descer ali um paralítico, e se ele entrar na porta e gritar lá na porta: eu creio que eu posso ser curado, nós vamos descer daqui agora e vamos lá na porta orar por ele, porque a minha fé, a fé dele, a fé desses homens e mulheres de Deus, e a fé daquele que está chegando ali, ele vai chegar paralítico até na porta, porque da porta para cá ele vem andando, ele vem enxergando, ele vem falando, ele vem como aquele moço na porta formosa, porque até a porta formosa ele foi levado no colo, mas da porta para dentro ele entrou pulando, gritando, saltando e glorificando a Deus. Aplaude esse Jesus. Para ti é para quem crê. Irmão, com toda sinceridade, você crê numa coisa dessa? Levante sua mão quem crê. Você crê que nessa campanha sua família pode ser liberta? Crê mesmo, de verdade? Você crê que Deus pode mudar a sua vida, a sua história, a história da sua família, a história lá do seu trabalho, do seu amigo? Jesus falou: aquele que crê, aquele que crê em mim, farão as obras que eu faço. Mas ele não para aí não, olha o que ele continua. Ele diz assim: e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Irmão, reverendo pastor Zé, eu vou ser sincero com os irmãos aqui, eu vou falar uma coisa aqui, escandaliza comigo não, mas quando eu leio um texto deste, eu fico envergonhado. Eu estou falando de mim. Quando eu leio que Jesus falou assim: pastor Francisco, se você crê em mim, ele está falando para mim e para você. Se você crê em mim, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. E você vai fazer coisas maiores do que esta. Até porque Jesus só teve 3 anos aqui, varão. 3 anos e meio, de acordo com os teólogos. Agora tu imagina na sua mente um homem que com 3 anos ele começou do nada, formou os apóstolos, discípulos e tal, pregou a todo canto, e tem 2000 e poucos anos nós estamos falando da fé dele, e nós estamos falando daquilo que ele fez. E continua fazendo por essa garantia que ele falou. Eu garanto que se você crê em mim, você vai fazer. E vai fazer coisas maiores. Eu levei o primo da pastora Lúcia em Barra Mansa, na Santa Casa de Barra Mansa, para fazer uma cirurgia de coração. Foi fazer uma cirurgia de coração de peito aberto.
Terminou a cirurgia, levaram ele para a sala do repouso e o cirurgião cardíaco estava em reunião. E eu queria ver ele lá, como que tinha acontecido, o que tinha sucedido. E eu precisava falar com o médico, com a equipe de cirurgia. E eu cheguei no balcão de atendimento que dá entrada à UTI, no balcão, e me apresentei para a moça, para a secretária, que eu precisava falar com alguém da equipe para ter notícia. E na hora eu estava em pé ali, tomando um cafezinho, tem um cafezinho lá, tomando um cafezinho, e eu falei para a moça assim: a senhora sabia que Jesus falou desse doutor? O teu nome dele? Qual é o nome do doutor? Ela falou: doutor Fulano Cal, esqueci o nome dele. Falei: Jesus falou dele. E a moça já tomou um susto, né? Olhou para mim assim e falou assim: Jesus falou dele. É verdade, moço, falou dele. Do doutor, do cirurgião dele, falou dele. Que é isso? Daqui a pouco ela passou o rato, anunciou lá na reunião: doutor, tem um moço aqui que quer falar com o senhor, quer conversar com o senhor, e ele falou aqui que Jesus falou do senhor. E o médico, não sei o que aconteceu naquela reunião, 5 minutos depois o médico chegou com a equipe, abriu a porta, entrou, o médico grandão. Boa tarde com vocês, boa tarde. Quem quer falar comigo aí? Deus. Ele chegou perto de mim e falou assim: que negócio é esse que Jesus falou de mim? Está escrito na Bíblia. Mas está escrito o meu nome? Não está escrito o nome do senhor, mas está escrito na Bíblia. Peguei a Bíblia e li para ele isso aqui. Olha aqui, doutor. Perguntei para o senhor: é evangélico? Não tem religião nenhuma, não. Tem não? O senhor crê na Bíblia? Mas na Bíblia eu creio. Às vezes até estou ouvindo o filme de Jesus, disso, daquilo, do outro. Jesus falou que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez, e faria na terra coisas ainda maiores do que ele fez. E eu olhei para o doutor e falei para ele assim: falei, doutor, isso que o senhor faz é obra que só Deus pode dar condições do homem de fazer. É o senhor pegar um camarada morto, condenado pela medicina, pela ciência, levar e colocar num centro cirúrgico, abrir o peito, como o senhor abriu do senhor Reginaldo, serra o osso, corta a carne, abre o peito, puxa para um lado para o outro, pega o coração parado, arranca, joga fora, pega o coração de um doador, coloca no lugar, começa a ligar o nervo, veias, artéria, cola osso, cola carne, costura, e o homem levanta e sai andando com o coração novo. Só Deus pode fazer isso na vida do homem. Quando eu comecei a falar isso para o doutor, ele se emocionou. Eu falei: doutor, o senhor não tem capacidade nem para amolar um bisturi, mas isso que o senhor faz é Deus na vida do senhor. Se não fosse Deus, o senhor não fazia. O senhor está ressuscitando morto em 2025. O senhor está dando vida a quem não tem vida. O homem olhou para a equipe, eu não sei se ele ficou apavorado com aquilo, não sei se, o que aconteceu. Ele mandou abrir a porta da UTI e falou comigo: visita lá o seu primo e aproveita, faz uma prece milagrosa para todos os doentes que estão aí, operados e esperando a operação. E depois volta aqui e venha tomar um café comigo na minha sala. Eu fui lá, passei rápido, porque na UTI você não pode ficar demorado, mas eu passei rápido e voltei. Quando eu voltei, ele me chamou, me levou no balcão e falou com a secretária dele: toda
Tem mais um versículo que eu quero ler contigo nessa noite. Versículo 13. Jesus, ele continua dizendo assim: e tudo, fala comigo assim, tudo. E tudo, fala assim, e tudo. Quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Você já leu isso aqui? Já leu isso, pastor? Fala assim, Jesus que falou. Irmão, se der errado, foi Jesus que falou. Se a coisa não funcionar, o problema não é meu, não é do pastor Zéia, não é do evangelista Natan, do missionário livre, né? Se o troço der errado, foi ele. Agora vocês acham que ele ia colocar o nome dele numa coisa que não ia funcionar? Você acha que ele iria? E eu estou falando aqui, irmão, não é com Jesus que eu vejo pregando por aí não. Porque tem muito lugar pregando de Jesus. Tem uns que dizem assim, não, ele é um grande profeta. Tem outros que dizem que tem até um livro aí. Uma vez eu passei numa livraria, estava lendo lá, eu vi um livro lá, o maior homem que viveu. Aí eu comecei a dar uma olhada lá, falando de Jesus. Mas eles ficam já sabem quem escreveu isso aí. Não é o maior homem que viveu. Não é o profeta maior que Moisés. Eles falam, é o profeta maior. Não, não é o profeta maior que Moisés. Eu estou falando de Jesus, irmão. Eu estou falando de um que certa vez ele bradou dizendo assim: todo o poder, toda a autoridade me foi entregue no céu e na terra. Esse Jesus que eu estou falando não é do Jesus profeta da tal. Não, eu estou falando desse que bradou: todo o poder e autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz assim: portanto, ide em meu nome, curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, vai e faça isso, evangelista. É desse que eu estou falando para você aqui nessa noite. E é ele que falou para mim e para você: tudo que pedis em meu nome eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. O problema, você sabe qual que é o problema disso aqui? É a nossa mente. Põe a mão na sua mente, põe. Fala comigo assim: Jesus, liberta a minha mente da escravidão. Fala, me dá uma mente nova. Você sabe por que Paulo fala que temos que renovar a mente? Que a nossa mente é limitada. Se o pastor Zé chamar aqui e falar assim: não, vou fazer uma oração aqui para Deus dar uma bicicleta para todo mundo, vai lotar isso aqui na frente, criança jovem, todo mundo vai vir aqui. Não, o pastor vai fez a campanha da bicicleta agora, vamos lá, todos nós, bicicleta nova. Mas se ele chegar aqui junto com os obreiros, entrar numa acordo, falar: irmão, nós vamos orar aqui para cada um dos irmãos ir lá na concessionária e tirar o último modelo do carro que está lá. Irmão, é capaz de até os obreiros. Será? Fala assim: a mente, fala a mente. É a nossa mente. É a nossa mente. Porque se depender de Jesus, fala comigo, se depender de Jesus, tudo que eu pedi
Ele vai me dar. Tudo que pedir, Ele vai te dar. Pensa aí. Eu já estou terminando. Pensa aí. O que os irmãos vão chegar aqui, né? Representar a família, né? Pensa aí. O que você podia pedir Jesus? Eu vou te dar 2 exemplos. Eu vou te dar um exemplo de Josué. Josué estava numa batalha. Josué estava numa guerra. E guerreia, e batalha, e vai, e está até vencendo. Mas quando ele olha, vai escurecer. E se escurecer, o inimigo foge. E ele não quer deixar o inimigo fugir, porque tem que vencer a batalha. E vai escurecer. Josué está no azeite naquele dia. A coisa está pegando fogo. E Josué conhecia essa palavra aqui. Isso aqui foi lá na frente, mas lá atrás ele já sabia dela. E Josué dá um grito: sol, detente, sol, lua, para a lua. Aleluia! A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que quando Josué gritou, o sol parou. A lua parou. Quando a gente prega isso no meio dos doutores, os doutores vêm no final do culto e diz: pastor, mas isso é uma heresia, porque não é o sol que gira em volta da terra, mas a lua gira em volta da terra e a terra em volta do sol. Isso eu conheço também, mas quando o homem de Deus grita, acontece o que acontecer, vai parar, vai parar. O milagre foi maior, irmão, porque não parou só o sol e a lua, parou todo o sistema. Parou o sol, parou a lua, parou terra, parou estrela, parou satélite. Se tivesse avião naquele tempo, parava os aviões também. Piloto recebia a mensagem: retorna para o aeroporto, porque está tudo parado na situação. Esse é Deus, irmãos. Esse é Deus. Josué deu um grito, parou tudo, parou tudo. A Bíblia diz que foi quase mais outro dia. Quase 24 horas, tudo parado, e a guerra pegada, e o povo saiu vencedor. Essa palavra que Jesus falou para mim e para você aqui, o que você pedir, eu vou te dar. Teve um homem na terra que ouviu isso, da boca de Deus. Ele estava orando. Daqui a pouco ele olhou e Deus estava em pé. E Deus olhou para ele e disse assim: Salomão, pede o que você quer. Salomão, pede-me alguma coisa aí que você quer. Salomão pensou logo no rei. O Senhor quer ser o rei famoso, quer ter sabedoria, quer ter sabedoria. E Deus falou para ele assim: Salomão, guarde essa aí, evangelista. Eu nunca dou o sol que alguém me pede, porque eu sou Deus. E Deus vai te dar o que você pediu e acrescentar o que você não pediu. Aquela mulher que deu aquele pão
eu vou morrer. Mas o profeta falou: não, senhora, não é só hoje não, só vai tratar de mim há muitos dias. Não é só esse pedacinho de pão aqui não. Eu vou lá para a casa da senhora e vou morar lá. Porque enquanto eu estiver lá e a senhora cuidando de mim, não falta azeite e não falta farinha na panela. Deus chega para Salomão e diz: Salomão, eu vou te dar sabedoria como você me pediu. Antes de você, nunca ninguém foi tão sábio. E depois de você, não vai ter outro tão sábio como você. De vez em quando você vê na televisão, no rádio, no jornal, falando da sabedoria de alguém, a gente fica assim espantado, né? Quanta sabedoria que é lá. Sabedoria desses homens aí é um tratador de cavalo que fala de Salomão. E Deus falou assim: e eu vou te dar uma riqueza, Salomão. Eu vou te dar uma riqueza, vou te acrescentar uma riqueza. Você sabia, irmão, que segundo os estudiosos da Bíblia, Salomão não sabia o que ele possuía. Ele não sabia de tanta riqueza. Aí você vê o Trump, a gente fica abismado, né? Aí o cara tem avião, tem linda, mas é um Trump. Não, fichinha dentro de Salomão. Você vê no Brasil aí, o cara está rico. Só porque chega ali e gosta de uma caminhonetezinha ali. Fala misericórdia, fala. Aí o cara para uma caminhonetezinha dessa Hilux, né? Aí tem uns que descem da Hilux assim. Olha o peito para cima. Esses caras têm que conhecer a história de Salomão. E ele termina no 14: se pedires alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Ele vai mandar anjo fazer, não. Eu vou fazer. Manda ninguém fazer. Você precisa crer. Olha para o irmão que está do seu lado aí, olha. Fala para você entender. Você precisa crer para Deus.